Olá, sou o professor Jorge Luiz Costa, estou aqui com mais uma videoaula do nosso curso Introdução EAD, o curso preparatório, agora com o módulo 4, Perfil do aluno EAD e algumas competências desejáveis. Quero iniciar chamando sua atenção para o fato de que vamos fazer um exercício de montar quebra-cabeça. Por que eu estou colocando isso no comecinho agora? Porque você vai ver que os assuntos que nós vamos tratar nesse módulo, eles parecem que eles vão e voltam. Só que na realidade, a cada uma dessas idas e vindas, nós colocamos mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que vai se unindo à outra para formar todo um cenário, toda uma montagem que vai ser a base onde você, que é um aluno de um curso à distância agora, né, vai encontrar aí a sustentação para desenvolver o seu curso. Então, não fique incomodado se você achar assim, mas isso aqui parece que nós já vimos, porque vai ser realmente isso. É um ir e vir, onde cada vez uma outra pecinha se encaixa com mais uma, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Vai ser por aí a nossa caminhada nessa videoaula e nesse módulo. Bom, você pode estar pensando o seguinte: qual a necessidade de se conhecer o perfil do aluno EAD? Por que a instituição, por que o curso tem essa preocupação? E mais do que isso, porque outros profissionais, outros professores e pesquisadores tentam mapear esse perfil do aluno. Bom, eu não vou falar pelos outros pesquisadores, mas sim pela nossa instituição, pelo SEAD, pela UFOP, e pelo meu interesse em trazer esse assunto para o nosso curso, ok? Então vamos lá. Nosso objetivo, em termos institucional, é dar a melhor formação possível aos nossos alunos. Para fazer isso, nós precisamos conhecer as especificidades gerais do nosso alunado para criar as estratégias didático-pedagógicas e institucionais que nos permitam aproximar desse objetivo. Pense comigo, como que eu vou conseguir dar uma melhor formação para o nosso aluno se eu não conheço as características desse meu aluno? E veja, quando eu estou tratando nos cursos presenciais, existe também uma preocupação com relação a esse perfil do aluno, até para que a instituição se prepare para atendê-lo. De repente o aluno vem para Ouro Preto e precisa de uma moradia, então ele vai morar numa república. Então esse mapeamento do perfil é que permite à instituição e ao curso ao qual o aluno está vinculado de saber quais as suas necessidades, quais as suas características e que podem influenciar no seu processo de aprendizagem. Se isso acontece, também vai haver uma influência no processo de ensino, para que isso se adeque melhor a esse aluno. Muito bem, podemos identificar possíveis dificuldades e alertá-los para elas, de tal forma que os alunos possam se preparar para enfrentá-las. Então veja, são duas coisas. Uma, quando eu olho para a instituição, para o curso em si, e a outra é que eu, conhecendo os alunos e conhecendo o meu curso, eu posso alertar a esse aluno, falar, olha, uma característica que é comum aos alunos do curso à distância. Então, hora que eu faço isso, que eu trago essas dificuldades à luz, nós podemos pensar, planejar e tentar minimizar essas dificuldades. E para falar sobre isso, traçar esse perfil, falar sobre o nosso aluno, falar sobre as estratégias, preparar o aluno, é fundamental, no meu ponto de vista, identificar ou trazer para você alguns mitos que podem povoar as ideias dos alunos de cursos à distância. Esses mitos são baseados em preconceitos, em experiências que às vezes não deram certo, ou até mesmo em propagandas enganosas, que tentam vender algo que não é verdade, relacionado ao curso à distância.
Então eu costumo trazer aí como exemplo, né, que seria o canto da sereia. Então muitos cursos vendem algo espetacular, extremamente fácil, né, que parece assim, é um presente que eu estou recebendo. Só que na realidade isso daí pode tirar o entusiasmo, a motivação, diante das primeiras dificuldades que o aluno vai enfrentar. Então a minha ideia é, trazendo esses mitos e discutindo esses mitos, chamar a sua atenção para se preparar contra eles. Então, se você veio para o curso à distância atraído por algum desses mitos, já pode se preparar. Não estou querendo com isso dizer que você deva abandonar o curso. Muito pelo contrário. A ideia aqui é chamar a sua atenção para evitar que você passe por dificuldades que não irá conseguir superar. As dificuldades são normais, elas fazem parte de um curso superior, seja ele qual for, mas se nós estivermos preparados, será muito mais fácil nós transpormos essas dificuldades, ok? Então essa é a ideia, não tem nada a ver com querer assustá-lo ou querer desanimá-lo, muito pelo contrário, tá? Bom, então vamos lá, nós temos aí 3 slides relacionados aos mitos da EAD. No primeiro deles nós temos: os cursos da modalidade à distância são mais fáceis do que os cursos presenciais. Não sei se você vai se lembrar, no nosso primeiro módulo, eu falei que eu não gosto de comparar as duas modalidades de ensino, a distância e presencial. Porém, em alguns momentos, essa comparação se faz assim imprescindível. Não porque eu queira falar qual é melhor ou qual é pior, mas porque muitas vezes essa diferença é colocada como ponto de referência. Então, não é isso, tá? Modalidade, os cursos à distância são mais fáceis que os cursos presenciais? Isso é um mito. Os cursos à distância, eles têm que seguir toda uma legislação, assim como os cursos presenciais. Lógico, estou falando de um curso de graduação ou de especialização lato sensu, que é regulamentado pelo MEC e por outras instâncias, e que são cursos sérios. São cursos certificados e que realmente estão primando pela qualidade. Esses cursos não têm diferença em termos de ser mais fáceis do que os cursos presenciais. Alguns pesquisadores, e aí não são alguns poucos, não são vários pesquisadores, costumam dizer que os cursos à distância são mais difíceis do que os cursos presenciais. Isso por causa das suas características. O aluno não frequenta uma sala de aula, o aluno não vai, isso presencialmente, né? O aluno não tem aquele convívio social com os colegas, com o professor. Então, a sala de aula, as aulas que tem ali o tempo regulamentado, ele não tem isso, não tem ninguém cobrando tempo. Então, todas essas características que nós vamos voltar a elas daqui a pouco, tá ok? Então, esse mito, essa afirmação é um mito. Os cursos na modalidade de distância não são mais fáceis do que os cursos presenciais. Um segundo mito que atrai demais aluno para curso à distância. Alguém comentou que os cursos à distância são ideais para quem não tem tempo para estudar. É lógico que isso é um mito, isso é uma grande bobagem. Estudar, aprender, exige esforço e tempo. Não tem como aprender alguma coisa sem se dedicar a ela, sem você pegar os textos, ler o texto, assistir a videoaula, fazer exercício, e isso independente se é presencial ou se é à distância. Agora, nos cursos à distância, onde você não tem aquele horário pré-determinado, você ainda vai ter que gerenciar isso daí. Então, os cursos à distância não podem ser para aquelas pessoas que não têm tempo para estudar. Quem não tem tempo para estudar não vai fazer curso nem presencial e nem à distância.
o tempo é imprescindível para o processo de aprendizagem. Então esse é mais um mito. O aluno à distância estuda sozinho de maneira solitária. Isso é um mito, principalmente no nosso caso, do nosso curso de graduação do SEAD UFOP. Por quê? Nós estimulamos o aluno ou os alunos a formarem grupos de estudos, a se encontrarem nos polos. Às vezes, alguns alunos moram fora da cidade do polo, então nós sugerimos que eles façam grupos de estudos e se encontrem na casa de algum deles para poder estudar em grupo. Se isso não for possível, que se crie um Facebook, que se crie um WhatsApp, Skype ou qualquer outra ferramenta que permita que eles mantenham contato, mesmo que virtualmente, mediados pelas tecnologias. Porque assim há uma ajuda para o estudo em si, para conhecer o conteúdo e também um apoio psicológico necessário muitas vezes para aquele aluno que em determinado momento se vê desmotivado. Isso é importante, é a sensação de pertencimento a um grupo. Lógico, existem cursos à distância que são cursos feitos sozinho, né, como um curso autoinstrucional. Esse realmente você vai fazer sozinho, não tem contato com outros alunos. Mas não é o caso do nosso curso de graduação e de diversos outros cursos de graduação, de especialização ou até mesmo curso de aperfeiçoamento e extensão. Eu arriscaria até dizer que a quantidade de cursos à distância, onde você vai ter que estudar sozinho, é bem menor em termos para a sua formação do que os cursos onde você estuda sozinho. Os cursos sozinhos são normalmente cursos livres, cursos de extensão, com carga horária bem pequena. Não é o caso, como eu já falei, cursos de graduação, especialização, aperfeiçoamento, que são cursos com carga horárias maiores. Então, estudar sozinho na EAD também é um mito, principalmente no nosso caso. Na EAD, a tecnologia resolve todos os problemas de ensino e aprendizagem. Lógico, como nós já falamos também, na EAD, a mediação do processo de ensino e aprendizagem é feita pela tecnologia, mas ela não resolve os problemas. Ela é apenas uma ferramenta que vai ajudar a mediar esse processo. Se você tem dificuldade com a tecnologia, se você tem dificuldade de acesso a essa tecnologia, provavelmente você vai ter um problema maior, porque além da aprendizagem, você vai ter a dificuldade com a tecnologia. Então, falar que a tecnologia resolve todos os problemas é também um mito. Mais um, o aluno na EAD precisa ter um computador próprio para acesso à internet e para fazer seu curso. Isso seria o ideal, mas isso não é algo que impeça o aluno de fazer o seu curso, né? Se o aluno não tem um computador com acesso à internet, ou um computador e internet, no nosso caso, no nosso modelo de curso, ele pode ir ao polo de apoio presencial, onde ele tem o direito de usar o laboratório de informática. Isso ele pode fazer nos momentos que o laboratório estiver disponível, ou seja, tem que ver qual o horário de funcionamento no polo, e ele pode usar quantas vezes quiser, né? Então, não é obrigatório o aluno ter o seu próprio computador, porque ele pode contar, ou ele conta, com o apoio do polo presencial. Então, mais um mito. Nos cursos da modalidade à distância, não se tem professor. Isso aí é algo que fica parecendo aquela visão saudosista da sala de aula. Vários alunos já me falaram isso. Ah, professor, eu não tenho um professor no nosso curso. Lógico que tem. Você vai ter a estruturação de uma disciplina, a seleção do material, a preparação de videoaulas, tudo isso feito por um professor.
Na sua sala virtual, no Moodle, você tem o espaço para você tirar dúvidas com o professor, conversar com o professor. Então, essa ideia de que nos cursos à distância não se tem professor é também um mito. Outro mito: nos cursos da modalidade à distância, o professor e o tutor estão disponíveis 24 horas por dia. Veja bem, a sala virtual da disciplina, as salas virtuais do curso, elas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, o professor e o tutor não. Por que essas salas ficam disponíveis? Como nós já vimos, você pode flexibilizar o seu horário de estudo. Então, um colega seu pode ter aula, ter trabalho no período da manhã e à tarde, outro tem à tarde e à noite, outro à noite e de manhã. Então, se fosse fechada a sala em algum horário, poderia ser que um dessas pessoas, desses alunos, tivessem dificuldade de acessar o conteúdo. Então, a sala fica disponível 24 horas por dia. Porém, o professor e o tutor trabalham 8 horas por dia, de segunda a sexta. Então, é esse o período que o professor tem de trabalho na universidade. Porém, dentro dessa carga de trabalho, ele tem ainda outras tarefas. Ele tem pesquisa, ele tem que fazer a extensão, ele tem que atender algum cargo administrativo. Então, a docência é uma das partes do seu trabalho. Então, tem que procurar identificar, ver com o professor quais os dias que ele vai estar disponível para responder às dúvidas. Assim também o tutor. Porque se você achar que o professor está disponível 24 horas por dia, pode acontecer o que já aconteceu comigo. Aluno posta uma dúvida na sexta-feira à noite, sendo que a tarefa encerra-se na segunda-feira de manhã, e ele fica esperando que eu responda para que ele faça a tarefa. Então, normalmente, no meu caso, eu dou no mínimo uma semana para que a tarefa seja feita. Então, procure se organizar para, assim que a tarefa, o material esteja disponível, você já o acesse, já verifique, para tirar as dúvidas o quanto antes, e para que o professor e o tutor tenham tempo de te responder. Então, falar ou pensar que na modalidade à distância o professor está 24 horas por dia à disposição é outro mito. Nos cursos à distância, eu posso estudar quando eu quiser. Por que isso é um mito? Vejamos. Você vai ter que executar tarefas. Essas tarefas vão ter a data de encerramento. Porque se ela fica disponível o tempo inteiro, o semestre todo, não há um encadeamento ou muitas vezes um vínculo entre essas tarefas e o conteúdo que está sendo estudado naquela semana. Uma outra dificuldade, às vezes, é para o aluno entender que as provas presenciais não podem ser alteradas. É comum nós termos 100, 200, 300 alunos fazendo a mesma disciplina em localidades diferentes. A logística para a distribuição das provas e de recebimento dessas provas para serem feitas as correções é uma logística extremamente complicada. Se for feito adiamentos, mudanças, isso vai virar um caos. Então, não posso estudar quando eu quiser. Existem tarefas com datas pré-determinadas e que devem ser obedecidas. Há, lógico, a flexibilidade de você estudar de manhã, de tarde ou de noite, mas as tarefas e os conteúdos têm as datas limites que você deverá obedecer. Então, esse é mais um mito. Nos cursos à distância, se aprende menos que nos cursos presenciais. Mito. Os alunos dos cursos à distância estão submetidos às mesmas legislações. Os cursos à distância têm cargas horárias similares. Então, por exemplo, um curso de licenciatura em Geografia à distância
tem uma carga horária muito parecida com o curso de licenciatura de Geografia presencial, o mesmo para matemática, o mesmo para pedagogia, o mesmo para administração pública. Então, os cursos possuem características semelhantes, sendo presenciais ou à distância. Quando o aluno está num curso desse, ele tem que fazer as provas indicadas pelo MEC. Então, o curso passa por fiscalizações periódicas. Nós recebemos comissões do MEC que fazem a avaliação do curso. Então, não é possível que o curso tenha uma qualidade menor do que a do presencial. E no caso dos nossos alunos, isso aí já é comprovado pelo ENAD, o seu nível de conhecimento é compatível, é similar aos dos cursos presenciais. Não há essa diferença. Então, mais um mito que é colocado aí. A dedicação exigida do aluno à distância é menor do que aquela exigida dos alunos de cursos presenciais. É mito. Os nossos alunos, no meu ponto de vista, acabam sendo mais exigidos do que os alunos dos cursos presenciais, por causa de todas aquelas competências que nós vamos falar. Ele vai ter que aprender a gerir o seu tempo, ele não vai ter ninguém cobrando dele o tempo inteiro, ele não tem um horário fixo para ir à aula, ele vai adequar esse horário de acordo com o seu tempo livre. Então, é necessário que o aluno esteja mais atento e que saiba gerenciar o seu tempo e as suas tarefas. Então, mais um mito. Os cursos na modalidade à distância não são reconhecidos em termos do mercado. O diploma de um curso à distância tem a mesma validade de um diploma de curso presencial. Não há diferença. Às vezes, em algumas áreas, existem certos preconceitos que estão caindo cada dia mais. Eu tive um curso uma vez com uma professora que fez o doutorado dela na UNED. E ela me disse que, na Espanha, os alunos que fazem curso à distância têm prioridade ou têm preferência no mercado de trabalho. Exatamente porque no curso à distância ele aprende e desenvolve competências que são assim amadas pelo mercado de trabalho. Então falar que um curso à distância, o seu certificado não é reconhecido, isso é outro mito. Aí nós já falamos, no curso à distância os diplomas valem menos do que os cursos presenciais. É mito. Então, depois de nós vermos todos esses mitos, resta para nós a pergunta: quem é o aluno de cursos à distância? Ou quem são os alunos de cursos à distância? Por quê? Já que eles são atraídos pelos cursos, muitas vezes por um monte dessas promessas. Então ele tem que ter alguma característica que se afine com esses mitos, porque senão as pessoas não inventariam isso para atraí-los. Então vamos conhecer um pouquinho o que a literatura, as pesquisas falam sobre esse aluno. Bom, diversos pesquisadores da área de educação à distância concordam que algumas características são comuns aos alunos da modalidade à distância. E eu estou usando aqui um autor que chama Otto Peters, é uma das referências clássicas da área de educação à distância. E eu peguei essas características do livro Didática do Ensino à Distância. Bom, qual é a primeira característica que o Otto Peters coloca? Os estudantes dispõem, por natureza, de uma experiência de vida maior. Isso porque, segundo ele, e estatisticamente a gente já comprovou isso, que os alunos da educação à distância são mais velhos do que os alunos dos cursos presenciais. Por isso, eles encaram de maneira diferente, compreendem-no de outra maneira e o avaliam de modo diferente. Então, os alunos à distância, eles encaram o seu curso de uma maneira diferente.
eles entendem que esta é uma oportunidade que eles estão tendo novamente. Em segundo lugar, a maioria deles traz para dentro do estudo científico uma considerável experiência profissional. Isso em consequência das suas idades, né, da sua idade. Então, ele é mais velho, ele tem uma experiência de vida e ele traz isso para dentro do seu curso, principalmente se o curso que ele está fazendo é na área em que ele trabalha. Se isso acontece, ele incorpora a teoria do seu curso à prática que ele já tem. Mas o Otto Peters chama atenção pelo seguinte: uma consequência agravante dessa peculiaridade diz respeito à organização do estudo à distância, pois a maioria dos estudantes à distância pode realizar seus estudos somente concomitante com o exercício da sua profissão. Isso nós vamos voltar a falar. Então, ele é um estudante mais velho, ele é um estudante que trabalha, então o tempo dele é menor. Ele só vai conseguir estudar nos momentos livres. Então, isso às vezes torna-se um problema. Por isso que é importante a gente conhecer esse aluno, já para alertá-lo e para dimensionar a carga de trabalho no curso. Terceiro lugar. Qual é esse terceiro lugar? Muitos deles provêm de ambientes sociais nos quais, quando mais jovens, não lhes foi oferecido ou não pôde ser-lhes oferecido um estudo acadêmico. Muitos alunos nossos já estavam trabalhando. Às vezes a cidade deles não tem uma universidade ou uma faculdade. Então ele não pôde sair da sua cidade para fazer um curso. Então é o que o Otto Peters chama o curso de distância como uma segunda chance. Então ele traz até o exemplo da Open University da Inglaterra, que leva isso muito a sério, não é? Então isso é importante para o aluno. Então nós temos que oferecer um curso de qualidade para que ele aproveite essa segunda chance. Em quarto lugar, existem estudantes à distância que, em virtude de suas experiências profissionais, querem alcançar um status socioeconômico mais elevado em nossa sociedade. Então, para que haja uma evolução profissional em sua carreira, ele precisa fazer o curso de graduação. E aí, como ele já é um profissional, já tem uma idade maior, ele não tem como abandonar a sua profissão para fazer esse curso. Então, a educação à distância vai ajudá-lo também nisso daí. Quinto lugar, os teleestudantes, ou seriam os alunos de curso à distância, né, são mais qualificados do que os alunos estudantes da sala de aula com presença. Isso por causa da sua formação, né? Muitas vezes é uma formação mais trabalhosa, que exigiu muito, e agora esse aluno vai dar mais valor e vai agregar aquilo que nós já vimos, a sua experiência profissional ao seu curso teórico, digamos assim, a sua graduação. Em sexto lugar, um estudo na idade intermediária ou superior, em geral, objetivamente, outras funções entre estudantes, ou seja, eu me enrolei um pouquinho aqui, né? Ou seja, os alunos têm uma idade intermediária ou superior de 19 a 25 anos. Então, o curso se insere na vida desses alunos em um outro momento que não aquele esperado para a universidade. Normalmente, um aluno de curso presencial, ele vem para a universidade aí em torno dos 18, 19 anos. Nossos alunos à distância têm uma idade superior a essa. E esse curso vai se inserir no momento da vida deles em que eles já trabalham. Eles não estão se formando para trabalhar, mas eles trabalham e por isso precisam de uma formação. A maioria das vezes é assim que funciona. Bom, então essas características, elas nos ajudam a entender melhor o nosso aluno e a necessidade desse nosso aluno. Nós fizemos uma pesquisa, eu e a professora Sandra, no SEAD, tentando identificar o perfil do aluno, do nosso aluno, e para ver se esse perfil ele se encaixa
nessas características apresentadas por outros pesquisadores. E realmente, muitas dessas características estão compatíveis com o que eles apresentam. Agora, uma outra coisa que nós aproveitamos nessa pesquisa foi para identificar quais os problemas mais comuns que esses nossos alunos enfrentam. E 4 deles se destacam. Primeiro, a disponibilidade de tempo para estudar. Então, isso é uma dificuldade para eles, eles não têm esse tempo. Veja que isso é compatível com o que a gente falou lá nos mitos e nas características que o Otto Peters coloca aí para o aluno à distância. Estão vendo como, tá vendo aí como que aquele ciclo, né, de voltar e encontrar de novo essa informação? Então nós já falamos disso nos mitos, já falamos na característica do aluno e agora nas características apontadas, nas dificuldades apontadas pelo aluno do SEAD. A outra dificuldade que eles têm relacionada aos conteúdos das disciplinas, eles acham difíceis. E aí, o 4º ponto, que é o material didático das disciplinas, eles têm uma certa dificuldade com isso. Mas isso pode ser decorrente da pouca disponibilidade ou da baixa disponibilidade de tempo para estudar. E muitos desses alunos têm muito tempo que se formaram, então eles estão afastados da sala de aula por muito tempo. Então essas dificuldades, elas existem e precisam estar cientes aí na cabeça dos alunos que ela pode acontecer. Então é preciso se planejar. E também a comunicação com os professores. Muitos alunos falam que têm dificuldade de se comunicar com o professor, mas associada a essa nós identificamos também que muitos alunos têm dificuldade no uso do computador e da internet. Então essa falta de comunicação que não foi detalhada, ela pode vir dessa dificuldade com a tecnologia. Muito bem, então agora nós já vimos os mitos, nós já vimos as características dos alunos da EAD, já vimos que os nossos alunos do SEAD e UFOP se aproximam dessas características, digamos, acadêmicas, né, identificadas aí por meio de pesquisas, e agora nós tentamos mapear quais são aquelas habilidades, competências, aquela forma de pensar desejáveis para o aluno da EAD. Veja, não se trata aqui de uma competição sua com outros alunos, mas de apresentar a você especificamente, qual a sua postura diante do curso, e se você não tem alguma dessas habilidades tão afloradas, é possível que você as adquira, né? Não é nada extraordinário, são coisas simples que no dia a dia você vai aperfeiçoando, você vai aprimorando, de tal forma que no final do curso elas já estão assim praticamente afloradas ao máximo. Então veja, é você com você mesmo, né? É você tomar consciência, fazer uma reflexão do que você precisa desenvolver e melhorar para que você tenha mais facilidade no curso que você escolheu para fazer. Então vamos lá, é esse o espírito dessa apresentação. O que se espera? Que o aluno tenha fluência mínima no uso do computador e da internet. O que eu considero como fluência mínima? Que saiba lá ligar o seu computador, acessar o navegador da internet e entrar no Moodle. Que seja capaz de navegar dentro do Moodle e acessar, por exemplo, o seu e-mail. Isso é o mínimo, porque em cada curso há disciplinas específicas de tecnologias onde você vai poder aperfeiçoar essa sua habilidade, esse seu manuseio. Aí se você está pensando assim, professor, mas eu não sei nada disso. Não tem problema. Você tem um polo de apoio presencial, você tem um tutor, você tem um coordenador de polo. Vá ao polo, peça ajuda. Então, isso não é vergonha, isso é tentar se qualificar para melhorar a sua participação no curso.
Isso é fundamental, ok? Ser comprometido com sua aprendizagem. O aluno de curso à distância não pode assumir uma postura passiva, aquela que tradicionalmente a gente vê na sala de aula do aluno que senta na cadeira e fica ali esperando, assistindo a aula. O aluno à distância, ele tem que entender que ele é o coautor nessa construção do seu conhecimento. O professor, as videoaulas, o material tem o seu papel, mas ele é o mais importante, o aluno é o mais importante nesse papel, nessa função de construção do conhecimento. Ele não tem como delegar a outra pessoa a sua aprendizagem. Isso não é exclusivo para o curso à distância. Isso seria o ideal para qualquer aluno. Mas no curso à distância, ela é imprescindível. Reconhecer o espaço virtual como seu novo local de aprendizagem. Por que que isso é importante? Se o aluno mantiver na sua cabeça que o único lugar de aprender é a sala de aula, e no curso à distância ele não tem essa sala de aula, consequentemente a dificuldade dele de aprender vai ser muito maior. Então é necessário abrir a cabeça e entender que a aprendizagem acontece em diversos locais, na sala de aula ou fora dela. Nós podemos aprender muito e de maneira significativa usando os espaços virtuais como a internet. Ser atencioso na leitura, quando estiver lendo as orientações, as mensagens, os materiais, e na escrita. Nossa comunicação ainda vai se basear, por um bom tempo, na escrita. Então, é importante que você seja atencioso na sua leitura. Se você vai escrever uma mensagem, seja atencioso e leia a mensagem depois de escrita. Tem muitos erros de comunicação provocados pela falta de atenção. Então, ser atencioso na leitura e na escrita. Trazer o aprendizado para a sua vida. Vamos lembrar lá do Otto Peters. Lembra? O Otto Peters fala que o aluno do curso à distância já tem uma experiência de vida que ele leva para dentro do curso. Agora é importante pegar o que se aprende no curso e levar para a vida também. Então, você está se formando como um professor, ou como um bacharel, ou um profissional. Então, estudou, tenta incorporar aquilo que você estudou na sua prática. Seja por meio de uma reflexão, de uma análise, né? Se o conhecimento não for algo prático, né? Mas comece a fazer a associação dessa aprendizagem, desse conhecimento com o seu dia a dia. Seja organizado e capaz de gerenciar o seu tempo. Como nós já falamos, o tempo para o aluno à distância é algo pequeno, curto, muitas vezes espaçado entre diversas atividades do seu dia a dia, dividido com a família, com o trabalho. Então é necessário que você seja organizado e que seja capaz de gerir o seu tempo de uma maneira pé no chão, real. E uma vez definida a forma como você vai usar esse seu tempo, seguir esse planejamento. Porque não adianta nada planejar e na hora que você planejou assim, todo dia à noite eu vou estudar. Aí na hora que você senta para estudar, começa a tocar a musiquinha da novela, o que será que vai acontecer? E lá vai você assistir a novela e deixar de estudar. Né? Ou você está ali estudando, chega um amigo, uma amiga e te chama para sair. Não, então eu vou deixar aqui um pouquinho, já que não tem ninguém me vigiando, eu vou lá. Esse é um grande problema, é uma armadilha para quem estuda à distância. Fazer um planejamento, organizar um cronograma de estudo e seguir é super importante. Muito bem, então veja, lá no começo eu chamei atenção, falando que nós íamos fazer um exercício de montar quebra-cabeça.
Tá vendo como que a gente vai voltando, vai girando, vai voltando, vai girando e as coisas parece que vão se encaixando, né? Elas vão retornando e vão aparecendo de novo em um outro contexto. É assim, tá? E por que que eu fiz questão disso? Porque é muito comum o aluno ficar perdido. Ele vê as coisas acontecendo e parece que ele não tem o controle sobre elas, né? Então, trazer essas informações, alertar, estudar as características, entender as especificidades do curso e do aluno, nos ajuda a entender, a mapear melhor esse quebra-cabeça, para que em vez de me desesperar diante da situação, que eu possa relaxar, aproveitar, entendendo o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Foi por isso que nós começamos o nosso curso vendo a instituição, depois nós passamos para a sala de aula, nós passamos para a aula e agora nós estamos voltando para o aluno. Então veja, um encadeamento de conteúdos, ideias, para que você tenha um chão, para que você tenha uma base que lhe permita fazer um curso de maneira consciente. Então é isso, chegamos ao final do nosso 4º módulo do curso e desejo você bons estudos para essa semana. Até mais!